minutos falando e fica aquele tédio. Então, quando vocês tiverem dúvida, alguma questão, pode colocar, abrir o microfone e falar, tá bom? E para aqueles que estão com a câmera desligada, abre a câmera e, por favor, vai, Fuser, Marina, Lara. Estou com saudade de ver a carinha de vocês. Isso, obrigada, turma. Bem melhor olhar para vocês para poder dar aula, viu? Já não basta o nosso isolamento, não ver vocês é horrível. Ah, Robertinha, que linda. Pessoal, vamos lá. Na aula de hoje a gente vai começar a falar de um filósofo chamado Nietzsche, tá? Que vai ser o tema aí também da nossa prova que a gente vai ter, que na verdade vai ser uma prova trabalhinho, né? Então a gente vai começar a falar do Nietzsche. Então, quem que foi Nietzsche, qual que é a importância dele, o que que ele vai fazer, a gente vai ver tudo isso aí que eu vou começar a compartilhar com vocês, uma apresentação em PowerPoint. Um outro aviso importante que eu tenho que dar para vocês é que todo o material eu vou colocar antes na sala do Google Classroom, porque assim vocês podem ter o material aí do ladinho de vocês, fazendo a anotação que vocês acharem interessante, e a gente não é questão de perder tempo, né? Mas a gente não fica parado em um único slide enquanto vocês copiam esses conceitos. Como é só 40 minutos de aula por semana, se eu ficar muito tempo em um único slide até vocês copiarem o conceito, a gente perde tempo, tá? É diferente, a dinâmica da aula EAD tem que ser diferente da sala de aula por conta da questão do tempo mesmo. A gente, nosso encontro é só uma vez por semana, que passa muito rápido. Então, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho do Nietzsche aí, que é um filósofo que vai nos levar a algumas questões que têm a ver com aquilo que a gente estava vendo no primeiro bimestre, que é a leitura do livro do Victor Noy, depois as questões existencialistas, sobre liberdade, determinismo. Então, ele vai levar a gente a essas questões também. É um filósofo do século XIX, ele vai viver entre 1844 a 1900, tá? Depois do Nietzsche, quando o Freud lê Nietzsche, vai surgir a psicologia. Então, a psicologia, ela tem uma grande influência aí desse filósofo que a gente vai começar a falar dele, Friedrich Nietzsche, que é um dos mais importantes aí da história da filosofia. Então, quem que foi ele? Então, ele vai ser um filósofo, escritor e crítico alemão que exerce grande influência no Ocidente, no nosso pensamento daquilo que nós somos hoje, tá? A sua obra mais completa se chama assim, Falava Zaratustra. O que é essa obra? O Zaratustra, ele é um personagem, né, de uma história mesmo, literária, que vai ter diversas ações, diversos encontros ali, que vai construindo a filosofia do Nietzsche. Então, é a obra mais importante, onde ele vai condensar todos os seus conceitos, seus pensamentos, em cima desse personagem que é o Zaratustra. Então, o pensador, ele estendeu sua influência para além da filosofia, penetrando na literatura, poesia, na psicologia também, e também nas artes. A gente vai conhecer um pouquinho da filosofia dele. O primeiro conceito que a gente vai falar, coloquei até uma imagem aí de super-homem, né, embora o Nietzsche venha bem antes do super-homem, tá? É o conceito que ele vai desenvolver sobre vontade de potência. Para o Nietzsche, a vida, toda a nossa vida é vontade de potência. O que seria essa vontade de potência? Seria aquela angústia interna que a gente tem que nos leva a agir, tá? Então, seria aquela nossa vontade que a gente tem, e aí a gente vai fazendo as nossas ações na nossa vida, e são essas ações que vão construindo quem nós somos. Então, vontade de potência, vontade de você mostrar quem você é você praticar ações para poder mostrar qual é a sua essência e quem você é. Essa vontade de potência é uma busca, uma procura aí de expandir-se, de se superar, de juntar-se a outras pessoas e se tornar algo muito maior do que a sua própria existência. Então, você quer pôr aquela sua existência para fora, mostrar quem você é. Isso é a vontade de potência. Então, tudo no mundo aí para o Nietzsche é vontade de potência, porque todas as forças procuram a sua própria expansão. Então, para o Nietzsche, o homem sempre busca se expandir, se tornar um ser melhor. Tá? Isso seria a vontade de potência. E ele mesmo cria a imagem do super-homem. Quem seria o super-homem de Nietzsche, que vem antes da ideia do super-homem americano, tá? O Nietzsche é alemão. Então, o super-homem de Nietzsche é aquele que consegue ser um homem autêntico. O que é ser um homem autêntico? É fazer com que as suas vontades sejam colocadas em ação, independente daquilo que os outros vão julgar.
daquilo que os outros vão falar. Então, ele é um homem que faz aquilo que ele realmente quer, mas ele leva em consideração todos os outros, então ele não faz o mal, né? Ele desenvolve aquela vontade e faz, independente do que os outros vão julgar ou não. Então, é uma força como superação, como constante ir além para os próprios limites do ser. E quem que coloca os limites no ser? A sociedade. Ele rompe com tudo aquilo e fala, meu, dane-se esses limites, vamos superar essas atitudes e vou colocar a minha ação em prática. Então, esse seria o super-homem do Nietzsche, tá? Um outro conceito importante aí do Nietzsche é o niilismo. O que significa niilismo? Niilismo vem da palavra nihil, que significa nada, tá? Então, para o Nietzsche, aquele que não coloca a sua vontade de potência em prática, que não faz as suas ações, você vai se tornar um nada, porque você não mostra quem você é. Deu para entender isso, pessoal? Nono ano, vocês estão aí? Oi. Sim, deu. Sim, senhora. Ok. Tem alguma dúvida até aqui? Não. Ok, perfeito. Então, aquela pessoa que não coloca essa vontade de potência em prática, não faz as suas ações pela sua própria vontade, você cai num nada. É quando a pessoa só obedece aquilo que os outros mandam. É quando a pessoa só faz aquilo que é delimitado pela sociedade, ou quando a pessoa é dogmatizada por uma religião, ela não parte de si mesma, ela não se torna uma pessoa autêntica, ela só segue aquela moral do rebanho, aquilo que é imposto, e ela se torna um nada porque ela não mostra quem ela é realmente. Ela constrói a sua personalidade com base naquilo que os outros impõem, tá? Então, para o Nietzsche, essa pessoa, ela nega a própria vida, porque ela nega a própria existência, não mostrando quem ela é. Então, o niilista, em Nietzsche, aquele que cai em nada, é aquele que acredita em valores que não se confirmam na realidade. É quem deixa de viver o agora, né, a nossa vida é agora, em favor de uma suposta vida futura. Então, seria aquela pessoa que ela não faz aquilo que ela tem vontade agora, porque ela joga todas as suas vontades, a sua felicidade no futuro, né? Então, isso tem muito a ver com a nossa própria vida. Por que você estuda agora? Para poder fazer uma boa faculdade. Aí você só vai fazer uma boa faculdade para quê? Para se tornar um bom profissional. Então, aquela felicidade, aquela existência, você está sempre jogando para um futuro que nunca chega. Então, esse também seria o niilista. Além de não fazer as suas próprias vontades, você joga toda a sua felicidade, todo o seu projeto de vida num futuro que nunca chega e que pode nem vir a chegar. Deu para entender isso, pessoal? Sim, senhora. Ok. Cadê o Putzer? Ah, ótimo. Então, voltando aí para o Nietzsche. Um outro conceito aí que vai ser bacana, que a gente vai trabalhar bastante, é a questão da vida como ela é, que é essa existência de agora e não jogada para um futuro, tá? O que o Nietzsche fala sobre isso? Né? O Nietzsche não. Como que a gente vai partir dessa ideia da vida como ela é? Seguinte, vamos ler o texto juntos. Quero cada gota de vida, cada borda de respiração. Que eu sinta a corrente sanguínea evoluindo em quedas e cachoeiras, inundando todas as praias do meu corpo. Que o astro-rei ilumine a formiga. Quem é o astro-rei? O sol, né? Mas também o tubarão. Quero a verdade, a ira cruel da natureza, a violência animal e humana, a fúria que está escondida em cada um de nós. Quem diz que a vida tem razão? Não há racionalidade na árvore que brota, no bote da cobra, na guerra ou na doença de um ancião. Há a embriaguez da vida que palpita com força, querendo mais vida. Uma vontade de se exibir, uma potência para ser mais e abraçar o vento do mundo. Força que gera força, vida que transborda a vida. E quando, bonzinho, der lugar ao verdadeiro, quando a vida crua e áspera rasgar o véu e mostrar a sua beleza e feiura por inteiro, então surgirá um novo homem, que, olhando para a terra, cantará o seu destino. Qual que é a crítica do Nietzsche, né, principal aí da filosofia dele? Além da gente jogar toda a nossa expectativa da vida que está acontecendo agora para um futuro que nunca chega, que está sempre longe de nós mesmos, ele fala que o ser humano tem que viver mais a vida agora, pensar na existência própria daquilo que acontece com a gente agora, né? E muitas vezes a gente deixa de fazer isso.
quem participou do bate-papo que a gente fez com a Carol, deu para perceber isso muito claro, né, que gera uma certa ansiedade, uma angústia na nossa vida. Por quê? Eu contei, né, no nosso bate-papo, que antes do coronavírus, antes do isolamento social, é como se eu tivesse diversas bolas de cristais todas na minha mão, no meu colo, né? Então, uma bola de cristal são meus alunos, uma bola de cristal é a minha questão da espiritualidade, a minha família. Eu tinha conta disso tudo, e isso tudo eu tomava conta sempre para um projeto futuro. E aí, de repente, vem o isolamento social, o coronavírus, parece que me jogaram numa ladeira e eu perdi todas aquelas bolas de cristais, saíram rolando. E nas 2 primeiras semanas de isolamento, eu não sabia qual eu cuidava primeiro, né? Tipo, ó, rasgo o calendário, que agora mudou tudo, né? Então, tudo que eu estava fazendo naquele momento sempre era algo jogado para o futuro. E, de repente, foi um estalo e fala, não, cuida do agora, porque o futuro ninguém sabe. É exatamente isso que a gente está vivendo. E isso Nietzsche já falava no século XIX, que as pessoas geram uma certa angústia, uma certa ansiedade por aquilo que está por vir, mas não vivem o agora, não cuidam da sua própria existência no presente. Tá? Deu para entender a filosofia do Nietzsche, pessoal? Sim, senhora. Sim. Deu. E eu concordo com ele, porque a qualquer momento a gente pode morrer infartando, atropelado. Boa, Mati, exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos, né? Posso terminar a aula, eu vou comer frango e me engasgo e morro, sei lá. Então, por que eu não vou aproveitar agora e vou jogar toda a minha expectativa para um futuro, né? Só que é difícil a gente colocar isso em prática, porque a nossa sociedade sempre está falando o contrário, né? Previna-se, projete seu futuro, estude agora porque você vai ter um futuro brilhante. Não, você tem que estudar agora porque o estudo é importante para o agora e não só para o futuro. A educação é importante pelo fato de ser uma educação e não só por conta do vestibular. Claro que o vestibular é uma consequência, mas a gente não pode esquecer do agora, tá? Então, para estudar o Nietzsche, eu montei para vocês uma apostila. Vou parar de compartilhar agora a tela do PowerPoint e vou começar a compartilhar com vocês a apostila. Professora, Pode falar, enquanto eu abro aqui, pode eu tô falar. gostando da quarentena. Você tá curtindo? Por quê? Porque tem menos matéria, eu consigo jogar videogame o dia inteiro, que dormindo tarde. Tipo, eu posso acordar. Eu acordo todo dia 8 horas da manhã, ligo o celular e vou ver a aula. Eu não acordo 6h30 para chegar na escola 7. Entendi. O único que tá gostando aqui em casa é meu cachorro. Que ele tem atenção o dia inteiro, né? Porque Tem uma questão. A gente viveu hoje como se não tivesse amanhã, mas aí que você faz, tipo, uma coisa assim, tipo, errada, depois você vai ter que aguentar as consequências, né? Sim, por isso que o Nietzsche também toma esse cuidado dentro da filosofia dele. Por isso que o homem autêntico, aquele que vive o agora, leva em consideração os outros também. Então, é um homem, é um super-homem que não quer ferir os outros e que tem total consciência da responsabilidade dos seus atos, né? Então, ele age de maneira boa, ele age partindo da sua própria vontade, ele vive o agora, mas ele tem consciência de que todos os seus atos vão ter uma consequência, tá? Então, não é viver como não existisse amanhã, sair por aí fazendo como você nunca vai ser julgado na vida, ou que você pode tudo agora ao mesmo tempo, não é exatamente isso. É você sentir o agora, estar presente aqui e agora, não toda a seu pensamento, a sua consciência está voltado para um futuro que nunca chega. Tá? Então, é saber dessas consequências também você vai sofrer. Tá? Só que o interessante do homem autêntico do Nietzsche, que é o super-homem, ele não se importa com o julgamento daquela moralidade que está na sociedade daquele momento. Tá? Por exemplo, quando vocês forem fazer a escolha de profissão, isso é uma angústia de muitos alunos do ensino médio, né? Eles acabam escolhendo por profissões que são consideradas rentáveis financeiramente, mesmo que eles não gostem daquela profissão. Então, isso gera uma certa angústia, porque eles têm medo de serem julgados, de ter feito uma escolha errada e não ter dado certo. Para o Nietzsche, o homem autêntico faria aquilo que ele realmente tem vontade de fazer, que é essa vontade de potência. Deu para entender, Rainá?
Deu. Obrigada. Ok, turma. Então, eu estou compartilhando com vocês uma apostila aí que eu montei para vocês, que eu vou colocar já para vocês lá no Google Classroom, para vocês terem aí do ladinho de vocês durante as próximas aulas. Precisa imprimir? Pessoal, se você achar necessário, se você vai se organizar melhor imprimindo ela, beleza, pode imprimir. Se você quiser ter no seu computador na hora da aula e ela em PDF, a gente vai usar ela. Então, pode ter em PDF também, tá? Não precisando imprimir. Então, esse texto que eu acabei de ler, tá aqui nessa primeira página, a gente vai fazer 3 questõezinhas sobre ele na aula de hoje. Então, lendo de novo, quero cada gota de vida, cada borda de respiração, que eu sinta a corrente sanguínea evoluindo em quedas e cachoeiras, inundando todas as praias de meu corpo. Que o astro-rei ilumine a formiga, mas também o tubarão. Quero a verdade, a ira cruel da natureza, a violência animal e humana, a fúria a fúria que está escondida em cada um de nós. Quem disse que a vida tem razão? Não há racionalidade na árvore que brota, no bote da cobra, na guerra ou na doença de um ancião. Há a embriaguez da vida de uma potência, a embriaguez da vida que palpita com força, querendo mais vida, uma vontade de se exibir uma potência para ser mais e abraçar o vento do mundo. Força que gera força, vida que transforma a vida. E quando o bonzinho der lugar ao verdadeiro, quando a vida crua e áspera rasgar o véu e mostrar a sua beleza e feiura por inteiro, então surgirá um novo homem, que olhando para a terra, cantará o seu destino. Como que assim cantará o seu destino? Porque se a gente escolhe o que a gente quer ser, se a gente realiza a nossa própria vontade de potência, a gente tem a nossa vida em nossas mãos, tá? Então, a gente não tem um destino traçado, é a gente que traça esse destino. E por isso que a questão da Rainá é importante, porque como é a gente que constrói o nosso próprio destino, se você fizer uma escolha ou uma ação que não beneficia os outros e só beneficia a si mesmo, uma questão ética, você vai também estar traçando esse seu destino. Então, você também vai colher as consequências dessa sua escolha. Logo a seguir, aí tem uma figura, tá? Que ela tá em preto e branco, eu tenho essa imagem colorida também, que é uma imagem aí, que é da Frida Kahlo, que é o Amor Abraça o Universo, que é uma pintura da Frida Kahlo, e nessa pintura, o poder da natureza parece abraçar e fortalecer o artista, representado em trajes vermelhos e o homem deitado em seus braços. Nessa imagem não tá colorida, deixa eu colocar colorida para vocês. Que aí a gente vai fazer 3 questõezinhas sobre ela. Todo esse material eu vou pôr lá no Google Classroom já, tá? Para vocês terem aí do ladinho de vocês. Começou a compartilhar aí, pessoal? Tá começando. Deixa eu aparecer para vocês. Então vamos ver as questões. Dá para ver aqui. Tá, então ela tá vestida de vermelho. A Frida Kahlo, ela fazia esse autorretrato dela, né, nas imagens que ela pintava. Então seria a mãe natureza abraçando aí o ser humano. Aí as questões são, a gente vai fazer mais discutindo na aula de hoje, não precisa anotar. Primeira, que relação o sujeito poético do texto que a gente acabou de ler mantém com a vida? Para vocês, o que ele quer falar nesse texto aqui que a gente acabou de ler? Como que ele toma a vida? E aí, pessoal? Quero ouvir vocês. Estou pensando. Tudo bem, eu espero vocês pensarem. Enquanto isso, eu já estou anotando a chamada aqui. Mas pensem rápido também, não demora muito. Qual era a pergunta? Não ouvi. Eu volto lá na pergunta. Ó, que relação o sujeito poético, né, a pessoa do texto aí, mantém com a vida? O que ele quer da vida, pessoal?
Ele quer viver intensamente porque ele nunca sabe quando vai acabar a vida dele, assim, pra aproveitar o máximo. Aproveitar. E não viver pros outros a vida, né? Tipo... Exato. Ele quer viver o aqui e agora. Sim, exatamente. Principalmente porque ele não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, não é? Exato, Letícia, muito bom. Então, ele quer viver agora, mas com responsabilidade ao mesmo tempo, né? Porque ele coloca também alguns pontos ali, principalmente no final do texto, deixa eu voltar para lá, ó. Vida que transborda a vida, minha vida é aqui agora, né? E quando o bonzinho der lugar ao verdadeiro. O que é o bonzinho dar lugar ao verdadeiro? Eu não preciso ser bonzinho com o outro a todo instante na minha vida, eu preciso ser verdadeira, quem eu realmente sou, né? Então, é uma vida ali que tem que ter uma certa responsabilidade, mostrando quem eu sou. E também tem um outro ponto que ele coloca aqui, ali no final. Olhando para a terra, cantará o seu destino. Eu mesmo traço o meu destino. Então, ele tem essa relação com a vida, de que a vida é agora, ele precisa de viver e fazer as coisas dele agora, tá? Que é muito próximo da filosofia ali do Nietzsche. A segunda questão é como que você interpreta o trecho em que ele expressa o desejo pela ira cruel da natureza. Vamos voltar para aquele trecho, então. Qual que seria esse trecho? Vamos lá. Ô, Roberta, o negócio de ser bonzinho é porque muitas vezes as pessoas são boas com as outras porque talvez elas precisam das pessoas no futuro, né? Para algum... Para alguma coisa. E aí você usa a pessoa, né? E pessoa não é feita para usar. É feita para você compartilhar a vida. Então, tem essa questão de você usar o outro para o benefício próprio também. Então, o Nietzsche também tem diversas questões morais ali que a gente vai falar sobre elas, tá? Onde que ele aparece ali a questão da ira, né? Ele coloca aqui, ó, que era a verdade, a ira cruel da natureza, a violência animal e humana, a fúria que está escondida em cada um de nós. O que ele quer dizer com essa frase, pessoal? Qual que é a interpretação que vocês dão para isso? Vou até grifar eu aqui. entendi que, tipo, às vezes a verdade não é, tipo, a coisa mais bonita, nem nada. Às vezes ela pode, tipo, ser cruel e, tipo, doer um pouco. Tipo, a verdade às vezes pode doer. Foi o que eu entendi, pelo menos. Certíssima, Lara. E é isso que ele quer, né? Porque, assim, pra gente, várias pessoas falam, a vida é linda, a vida é perfeita, tal. E aí, quando a gente acaba tendo problemas na vida, a gente não sabe lidar com aquilo, né? Então, Nietzsche também é um filósofo que mostra que a vida tem um lado legal, assim, de felicidade, de alegria e de beleza. Mas a vida não pode ser só Mas isso. não é só isso, né, Sora? Exato. E são nesses contrastes, né, tipo a vida boa e a vida ruim, quando a gente está com problemas, que a gente acaba aprendendo e acertando também nas nossas próximas escolhas. Quando aquela pessoa é criada achando que a vida é perfeita e ela entra em contato ali com a pobreza, com a doença, ela não sabe como lidar com aquilo, que é o que acontece também na vida do Gandhi, né? Ele é, assim, ele é criado deixa eu só arrumar aqui, na Índia, dentro de um castelo, onde o pai dele não quer que ele tenha contato com a velhice, com a pobreza e com a doença. E aí, quando ele percebe que tem um mundo fora do castelo, e ele sai do castelo, a primeira coisa que ele tem contato é com a velhice. E ele não entende por que a pessoa é tão enrugada. E aí depois ele tem contato com a doença. E tudo aquilo começa uma certa angústia na interioridade dele. Ele vai buscar superar tudo isso. Pode falar, Lara. Eu tive, tipo, uma discussão, assim, com a minha família sobre isso. A gente tava falando sobre esse assunto e eles falaram que, tipo, muitos pais querem, tipo, dar só o melhor e não querem que a gente se frustre na vida. Aí, quando a gente tem, tipo, a nossa primeira frustração, a gente não sabe lidar com aquilo e a gente acaba, tipo, se perdendo no caminho. Porque a gente não sabe lidar com esse sentimento de frustração, porque a gente sempre tem tudo, tipo, dado na nossa mão, ou, tipo, a gente não faz nada para ganhar aquilo. Exatamente, Lara, né? E não é um erro dos pais, porque os pais sempre querem o melhor para os filhos, então eles tentam proteger do lado ruim. Só que a vida não é só o lado bom. E aí, quando essa pessoa entra em contato com o lado ruim pela primeira vez, não sabe o que fazer, né? E a gente vê isso acontecendo com muitos jovens, com muitos adolescentes, que não sabem nem mesmo escolher por si mesmos, porque eles não conhecem essas possibilidades que existem por aí. Ótimo, Lara. Aliás, tô gostando da Lara. A gente ter frustrações, porque senão, se a gente tivesse uma vida maravilhosa, a gente não ia ter graça viver. Tipo, tudo assim,
de mão beijada. Não dá pra falar, aí acontece uma coisa, você fica triste, aí depois você fica feliz, aí você tem que resolver os problemas. Senão você ia estar vivendo em vão, você ia estar vivendo só uma pessoa fazendo escolhas, tipo, sabe? Não ia ter graça. Ótimo, Raina. Pensem o seguinte, por que a gente valoriza o lado bom? Porque a gente sabe que o lado ruim é ruim, né? Então a gente só valoriza aquilo que é bom, a parte feliz, os amigos, porque a gente sabe que a solidão, a parte triste é ruim. Se tudo fosse só felicidade, a gente não valorizaria, né? Então por isso que tem que ter os dois lados, tá? Vamos para a terceira e última questão da aula, então, porque não vai dar tempo de ver todas. Explique a oposição estabelecida no texto entre racionalidade e embriaguez. Ele fala, ele critica, né, aqui, ó, não há racionalidade na árvore que brota, no bote da cobra, na guerra ou na doença de um ancião. Há a embriaguez da vida, que palpita com força, querendo mais vida. Como que vocês interpretam essa distinção entre racionalidade e embriaguez? Eu não sei se eu tô certa, mas eu acho que, tipo, ao invés de você usar a razão, você age, tipo, por compulsão, tipo, você só age assim, sabe? E aí depois... Tá certo, Lara. Então, vamos lá. Uma das críticas que o Nietzsche faz também é que ele vai mostrar que a filosofia, principalmente a filosofia medieval, tentou racionalizar, tentar dar explicações racionais para a existência do Deus, para a existência do homem, para a existência de tudo. E o Nietzsche é contra isso. Ele fala que o absurdo da vida, né, que a capacidade do homem de fazer o inesperado, que seria a embriaguez, né, de você não fazer aquilo que os outros esperam, é isso que vale a pena, né? Que o homem não precisa de ser definido, de atribuir um significado para a nossa existência, mas é exatamente a capacidade de criar algo novo, de fazer novas escolhas, de ressignificar a vida, que está a maravilha do que a vida é. Então, quando a gente dá um significado pronto, acabado para que a vida é, fica comum a todo mundo, e ninguém é igual a ninguém. Então, cada um precisa de fazer as suas vontades, construir a sua essência e construir a sua própria vida. E aí que está a beleza da pluralidade e da diversidade humana. Já aprendeu isso? Sim, Sora. Então, beleza, turma. Então, hoje foi só uma introduçãozinha aí à filosofia do Nietzsche. Depois do Nietzsche, a gente vai falar de outros filósofos também contemporâneos que vão começar a moldar aquilo que o homem moderno é, tá? Então, eu vou colocar a apostila para vocês. Na próxima aula, vocês já podem acompanhar direto ali na apostila. Vai estar lá no Google Class. Então, uma ótima semana para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar até o final da aula para falar. Seja sobre... Roberta. Tchau, turminha. Se alguém tiver alguma dúvida sobre material, nota. Tchau, Sora. Tchau, Sora. Tchau, Roberta. Peraí, Sora. Nessa apostila nova que você fez pra gente, tem que copiar alguma coisa? Tchau, Sora. Enquanto não, a gente vai terminar de discutir essas questões e terminar um pouco a parte de teoria. Tá? Eu aviso quando precisar de copiar ou fazer no fichário. Tá bom. Obrigada, Sora. Nada, Letícia. Tchau, Sora. Tchau, tchau. Ô, Sora, qual o sumário de hoje mesmo? Eu perdi. O sumário de hoje é Nietzsche. Ah, tá.